Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos ouvindo. Este é o terceiro episódio do grupo de podcasts intitulado Papo com Horas. Nestes podcasts, reunimos artistas LGBTQIA+, da cena de São José do Rio Preto, cidade do interior de São Paulo, para bater um papo sobre resultados de uma pesquisa e de vivências sobre o processo de se assumir LGBTQIA+. O projeto de pesquisa foi contemplado pelo edital Nelson Seixas 2021 da Prefeitura de nossa cidade. Um agradecimento à Prefeitura e a toda a Secretaria de Cultura. Bom, vamos lá, vamos papear. Esse projeto é para reunir artistas para a gente contar histórias do nosso processo de se assumir LGBTQIA+. Porque eu comecei esse projeto motivado a fazer um documentário. Aí eu pensei, vamos começar por um projeto de pesquisa, né? Um podcast, uma série de podcasts. E aí reunir esses artistas e mostrar convergências e divergências desse processo de se assumir. E o processo de se assumir é nosso. Quem se assume é LGBTQIA+. Se assumir não é um processo hétero-cis. É nosso, é coisa nossa, é fenômeno nosso. Por isso achei justo a gente fazer essa série de podcasts que no final vai dar origem a um documentário, né? E vocês estarão lá. Eu estou aqui com duas figuras maravilhosas da cena LGBTQIA+, de Rio Preto, artistas maravilhosos. Uma aqui eu já tive um caso de amor, né? Um caso de amor, fogo, chama, né? Gaia do Brasil. E o outro, comprometido, mas uma grande amizade. O Julian tá aqui, nosso técnico de som, minha mãe querida, né? Mãe de viado. Né? Daqui a pouco, se ela quiser falar também, ela pode falar como mãe de viado. E é isso, eu vou pedir pra vocês se apresentarem. A Gaia vai começar. Quem você é, Gaia? Quem é Gaia? Primeiro, qual é teu signo? Meu signo, escorpião. É de fogo, é uma mulher de fogo. Na verdade, sou uma mulher de água com muito fogo. Gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Gaia do Brasil. Eu sou uma artista, transformista aqui de São José do Rio Preto. Sou uma pessoa transgênero fluido. Estou me identificando e me ressignificando no processo de transição. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada pelo convite. Vocês são amigos queridos, tanto o David quanto o Lucas são pessoas que eu tenho um grande apreço. Eu acho que a gente dividir esse momento, poder compartilhar um pouco. E eu já trago até essa analogia, Lucas, que você trouxe, né? Que é o se assumir é um processo nosso, né? Mas esse processo nosso, ele é muito dependente do outro, né? Porque senão não existiria esse processo de se assumir. A gente só seria e pronto. Exato. Mas todo esse processo de se assumir, ele vem justamente pela questão de que a gente está envolvido num contexto social, no qual muitas vezes algumas pessoas, por conceitos religiosos ou socioeconômicos, acabam tendo muito mais dificuldade de acesso, tanto de entender a si próprio, quanto de entender a situação familiar na qual ela está inclusa. Então, isso são processos individuais, porém com densidades e camadas de sofrimento menores ou maiores, e isso também vai se desenvolvendo com o passar do tempo, principalmente quando a gente vai se encontrando, no caso como eu estou, né? Exato. Uma pessoa que se assumiu aos 14 anos como um homem gay, aos 27 como uma pessoa transgênero fluida, e hoje aos 31 anos num processo de transição para um corpo travesti, um corpo trans, eu não sei. Eu estou nesse processo, mas eu agradeço demais o convite, muito obrigada. E eu tenho certeza que esse processo é eterno, a gente vai morrer em processo. Ai, pelo amor de Deus, eu já tô cansada. Processo até o fim. Não, eu já tô cansada, eu quero aposentar do processo. Eu também, eu comecei lá, né, eu jurava que eu era hétero, né, eu dançava singoleiros no tablado da escola, e um dia eu usei colã, e eu falava, não, eu sou hétero, imagina. Aí eu falei, não, será que eu sou bi? Aí, será que eu sou gay? Aí, passei o maior tempo da minha vida até hoje achando que eu era gay. Aí eu falei, gente, mas será que essa minha bancária, eu tinha uma bancária, ela tem 52 anos. Falei, será que essa bancária mexe comigo? Aí me apaixonei mexe pela bancária. Mexe com o meu bolso ou mexe com a minha consciência? E essa bancária mexia comigo de uma forma diferente. Eu levava trufa pra ela no serviço dela. Eu tava boiolinha, igual meu amigo fala. Você ficou boiolinha por ela, né? Olha que isso. Aí depois eu fui percebendo que tinha outras mulheres também pelas quais eu me atraía.
Falei, bom, então eu sou realmente bi. Aí depois eu falei, gente, será que eu sou homem? Aí eu falei, bom, talvez eu nem seja homem, talvez eu seja alguém não, um gênero não binário. Os Então, conceitos, até hoje, né, Lucas? exato, até a hoje eu tô gente é nessa. embutida nesses conceitos do que é homem, do que é feminino ou masculino. Esses conceitos, eles vêm mudando, porém, nosso sistema, estruturalmente, ele nos forma assim, né? Então, desde muito pequena, a gente já vem com essa consciência. Eu não falo nem do rosa e o azul, mas eu falo dos estereótipos que são embutidos, principalmente na educação inicial. Exato. No ensino fundamental, na criação familiar. Então, tudo isso vem trazendo cada vez mais, reforçando estereótipos sexuais. Exato. Eu sempre falo da atual palhaçada do chá revelação, né? Isso Você é está né? revelando o quê? Você está revelando para as pessoas um órgão genital, mas você não está revelando ali a identidade daquela pessoa que vai vir, né? Que vai se formar com o crescimento dela. Sim, mas o que acaba acontecendo justamente é que com esses símbolos, né? Porque a sexualidade, né? O macho e a fêmea são símbolos, né? Que se disseminam nas roupas, disseminam na forma de agir, na forma de andar, na educação, na passividade ou na agressividade. E aí eu percebo muito que esses joguinhos, né? Dessa nova classe hiperconservadora que vem existindo aqui no Brasil, e eu acho que no mundo todo se reflete isso, né? Esse joguinho de dizimar esses corpos a colocar em caixinhas, estão fazendo com que a gente crie um movimento muito grande de rebelião. Então, muitos corpos muito novos, assim, com 12, 13 anos, acabam já tendo descobertas, e a partir daí já se entendem como corpos não binários, se entendem como corpos, sabe, muito mais evoluídos do que até mesmo a gente da turma dos 30, entendeu? E é isso. Deixa o David falar que eu falei demais. A Gaia fala misericórdia. Deixa a Gaia falar. Falando aqui, a palestrante. É porque eu falei, esse podcast vai receber por caractere, né? Por isso que eu tô falando bastante, que minha conta tá o ó. O David, quem é você, David? Então deixa eu começar a falar, então. Vamos lá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, a todes. Eu sou o David Balti, eu sou ator, sou bailarino da cidade de São José do Rio Preto e sou gay, né? E tô também nesse processo de descoberta do que é ser um gay e negro, né? E cada vez mais, quanto mais você estuda, mais você vai ficando num desespero, né? O que vai acontecer, né? Para onde vai a minha cabeça como artista? Como que eu vou trazer isso pro meu corpo e que as pessoas entendam sem me ferir, quanto ser humano mesmo, né? Mas eu também não acho que é quando eu começo a estudar que a informação ela tem que vir e ficar para mim mesmo, né? Eu sinto como artista uma necessidade de querer falar, de querer dizer sobre essas coisas. E é isso, assim, Lucas. E esse podcast é pra isso, pra gente falar para isso. Pessoas, pra elas ouvirem e repercutir nelas, né? Exatamente. Ah, tá. O microfone aqui, gente. Eu levei um pito. O microfone tava longe, desculpa. E o meu tá tranquilo? Tá. Okay. Então, vamos lá. Bom, então eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora, né? A pergunta que eu fiz em todos os podcasts. O seguinte, vocês acham que é essencial a gente se assumir? A gente tava conversando no primeiro podcast, a gente chegou à conclusão, eu, Harlem, a Pesote, né? Nós chegamos à conclusão de que se assumir deixa de ser, às vezes, um dever e passa a gente ver olhá-lo como um direito. Um direito nosso de se assumir, né? É um dever? Parece que às vezes é um dever. Mas vamos olhar que tal esse processo como um processo de direito que a gente tem de se assumir e de ser aceito, de ser validado, né? E de conseguir colocar isso pra fora, exteriorizar. Porque pra se assumir, a gente precisa se entender como algo legítimo. A gente precisa se entender como algo normal, né? A gente não consegue se assumir se a gente acha que nós somos uma anormalidade. Se a gente acha que aquilo é uma doença, é um erro, a gente não consegue chegar pro próximo e se assumir. Então passa por um processo, né, de validade, de se aceitar. O que você acha, Gaia? Você acha que se assumir é essencial? A gente deve se assumir? Olha,
Eu acho que assim, quando você diz que se assumir deveria ser um direito, na minha cabeça eu entendo isso um pouco como uma forma assim, por exemplo, é um direito de uma pessoa hétero se manifestar quanto pessoa hétero. Eu acho que assim, a comunidade ela já é muito estigmatizada. Existe uma cobrança sobre nossos corpos, de reafirmar quem somos, de precisar de aceitação familiar ou de aceitação no ambiente de trabalho, ou uma readequação da nossa imagem diante da sociedade para que possamos ser aceitos. Então, tipo, na minha concepção, eu acho que assim, dever se assumir, eu acho que o mais importante é a pessoa conseguir se entender, né? Eu acho que o Se autoentendimento... assumir pra si mesma, você acha? Sim, o assumir a si mesma vem muito de encontro com quebra dos conceitos que foram embutidos nesses corpos. Exato. Porque o que a gente vê hoje, Lucas, é uma grande e uma vasta camada de homens. Vou citar a situação de homens, não vou citar aqui a situação das mulheres, mas uma grande situação de homens gays que fazem cosplay de hétero, justamente não porque eles acreditam que ali sim eles vão ser validados. Exato. Então, assim, eu não é meu local de fala, mas eu percebo que muitas vezes, eu acho que o David até pode vir falar sobre isso, o reforço que isso tem sobre os corpos negros gays, né? De você precisar ser mais masculino para mostrar virilidade, porque o corpo negro é visto como bem dotado, bom de cama, sexualizado. Então, justamente para você ser aceito socialmente e combater duas vertentes, como a LGBTfobia e o racismo, Exato. você acaba incumbindo para si esse tipo de função de ser padronizado, né? Enquanto a gente olha uma sociedade hoje, principalmente a maioria dos homens gays, que eles acabam replicando, né? São replicantes de normas muito conservadoras, entendeu? No se vestir, no falar, tudo bem, cada um tem o direito de fazer. O que acontece é que essa onda, ela discrimina e tira a validade de vida de corpos afeminados, tira a validade de corpos, o desejo, né? Limita atração e desejo apenas a corpos que são padronizados assim como eles. Isso é uma área de conflito muito grande, que é também uma expressão do machismo dentro da nossa sociedade, que acaba espelhando, né, nessa camada. E isso é bem triste, bem complexo, mas eu acho que a gente tem que lutar juntas. Eu assim, hoje, Gaia, não tenho mais vontade de lutar muito com a comunidade gay. Entendeu? Concordo. Eu não tenho muita vontade. Até Porém, porque parece existe... que eles não lutam também pelo que a gente é, né? Sim, justamente com essa comunidade gay, quando eu falo dessa nata conservadora, Exato. que reproduz e que é opressora também, porque ela é Exato. opressora de corpos afeminados. E isso para mim é um problema muito grande, porque a gente vive num país que mais mata pessoas trans no mundo, né? E é um país com uma suposta liberdade vendida fora, só que é uma liberdade que não existe, né? É um dos países com a maior população negra fora da África, e a gente se depara com uma situação de racismo estrutural extremamente complexa. Então, acho que, assim, para mim, como uma pessoa branca, aqui nos meus privilégios de ser branca, porém não tão privilegiada socialmente por ser um corpo travesti na rua, eu olho e para mim é um prazer estar com vocês para discutir um pouco sobre essa vivência da pretitude e essa construção. Para mim ela é muito válida. Construir ideias de corpos, normalizar corpos negros afeminados, entendeu? Isso tudo para mim é uma coisa muito interessante, é uma luta que vale a pena. Agora, o padrão, onde a gente instituiu, né, o que é padrão, essa camada da comunidade hoje, ela já não me interessa muito. É isso. Muito obrigado, Caia. Imagina. David, Nossa. perguntar. Você acha que é necessário a gente se assumir? Nossa, a Gaia falou tudo. Faço as palavras da Gaia. As minhas Olha os palavras. caracteres, hein? Olha o caractere, David. Eu vou falar como foi o processo pra mim, pode ser? Certo. Né?
Porque eu acho que o processo de se assumir, ele é muito individual. Esses dias eu encontrei um moço, ele é gay, né? E ele deve ter uns 50 anos, e que ele falou que ele não se assumiu pra família. E pra ele tá tudo bem, assim. Né? Pra tudo bem, ele tem certeza que ele é gay. Só que ao mesmo tempo, assim, né? Então, pra ele não foi necessário se assumir. Mas ao mesmo tempo, eu também acredito que entra nesse lugar que a Gaia falou, né? Ali de... o gay, ele não luta, né? Ele não luta por outras causas. Porque ele também tem no corpo dele essa coisa do privilégio, né? Como eu vou explicar? O LGBTQIA+, só que pro gay... É como que se ele tivesse num... Me ajuda, Gaia, nessa palavra do... Sim, como se ele estivesse acima, né? Superior, né? Acima, superior. Das outras letras da nossa comunidade. Justamente Isso. pela passabilidade, né? E talvez se falar esse termo LGBTQIA+, tem gays que nem sabe. Exato. Né? Que nem sabe, porque ele tá ali, tá num lugar confortável. Enfim. Pra mim... Quase entrei nesse lugar que, né, o corpo trans, eu não chegava muito perto, então eu tava ali naquele lugar do gay, até que um dia, um amigo meu, o Marcos, ele é um negão alto, e ele tava pra São Paulo e eu não vi, não sei se você conhece o Gaia, o Marcos, a Grace. Ele vai ouvir aqui. Sim. Tô falando dele. O Marcos, estilista, belíssimo. E, enfim, eu tava na balada e eu tava com o cabelo comprido. E eu tava tava muito feliz, assim, toda afeminada e tal. E tava curtindo a minha noite. E de repente ele puxou o meu braço e saiu me arrastando. E eu não vi quem tava me arrastando e me levando, e foi. A hora que chegou dentro do banheiro, ele me colocou de frente pro espelho e falou assim, se olha no espelho. Eu falei, Marcos, querido, olha pro espelho. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, não é isso que as pessoas querem de você. Você é um negão, e aqui você está sendo uma neguinha. Aí aquilo me olhei assim e falei, nossa. Dali em diante eu fiquei careta. Você acredita, Lu? Fiquei careta, porque... Você se deparou com o machismo ali, né? Machismo. De cara, né? Tipo, volta pra sua caixa. Porque se você fosse uma gay afeminada, você não vai ser aceita. Não assim como mulheres aceita. negras não são aceitas socialmente. Então é hard, hein? É hard. É hard a gente se deparar com isso. Dali, da outra semana, já cortei o cabelo, já... Parece que foi tudo muito rápido e natural, mas não foi, né? Foi um... Vai, Sim. né? Exato. Não foi faça. uma via opressora. Foi uma via opressora. Isso é realmente muito sério. Porque a gente passa por isso mesmo durante a vida. Uhum. Entendeu? E aí, na sua situação, onde mexer com a questão da pele, entendeu? Que é uma coisa que não tem como ser maquiada, né? Porque a identidade a pessoa molda, né? Ela vai moldando de um jeito ou de outro. Agora a pele não. Mas eu acho muito interessante porque eu admiro muito e bato muito palmas, principalmente para corpos travestis, para mulheres trans negras que vão de frente com a luta. Uhum. Porque esses corpos, eles estão numa camada de muito mais opressão. Se você parar pra pensar, quando você pega uma travesti como uma Erika Hilton, entendeu? Uma travesti negra, periférica, instituída ali dentro de um cenário extremamente perigoso, de alto risco, que é hoje a questão da nossa política brasileira, né? Sim. Que é um lugar de alto risco a pessoas negras e a pessoas LGBTs devido ao grande número de pessoas conservadoras numa bancada. Você vê um local de resistência num corpo como o Erika Hilton, você fica admirada. Só que ao mesmo tempo a admiração se mistura com medo, porque você quer preservar aquele corpo ali.
Porque foi muito tempo pra chegar, né? Exato. Eu fico vendo essa luta, sabe? Eu não tenho como... Por mais que meu pai e meu irmão seja negro, eu nasci de pele branca. Então eu não consigo... Eu não tenho vivência do racismo na minha pele. Eu tive vivência ao redor, obviamente, mas não na minha pele. Então eu acho que quando institui, muitos homens, muitos meninos negros e gays falam a mesma coisa, que eles precisam performar um machão para serem aceitos, Exato. entendeu? Porque já existe o lance do racismo para ser driblado. Eles não podem ser passivos ou de cara dizer que são passivos. Eles precisam dizer que são ativos, que são comedores, que fazem e acontecem, que são quentes. É muito engraçado, eu não sei se vocês percebem isso, mas a gente vem reproduzindo um estereótipo que é o mesmo estereótipo que foi usado lá na chegada dos negros aqui pro Brasil para ser usados como pessoas escravizadas nesse processo de sexualização, como os brancos faziam com esses corpos. Então a gente está aí quase há 200 anos, 100 e poucos anos, só replicando. E também é só pro sexo, né? Sim. É só pro sexo. Tanto que eu lembro que na balada... E eu só fui parar pra pensar sobre isso depois que eu tava casado e tal. Que eu fiquei, nossa, cara, isso que eu ouvi de alguém e depois eu fiquei analisando. Que eu nunca era o primeiro a ser escolhido. Exato. Né? Eu era olhado, era notado e paquerado. Mas era sempre o último. Né? Era todo mundo bêbado, era todo mundo... Eu lembro que uma vez eu fiz um... É lógico que talvez essa história ela não sirva pra todos os negros, né? Seja uma coisa minha, particular e de alguns corpos negros, né? Mas eu passei muitas vezes por isso, assim, de ser o último a ser escolhido, assim. E que depois de um tempo... que chega uma hora que você liga o foda-se, vamos tocar, né? E é isso, eu vim pra me divertir e tal. E chega uma hora que você realmente não liga pra isso. Mas a hora que você ouve alguém dizendo isso, que você lembra da tua época de balada, solteiro, pronto para, e condições de... E você não ser escolhido... Aí você fala, nossa, é aí, né? O racismo também estava ali. E isso não entra na cabeça das pessoas, né, David? Um dia eu postei assim no Face. Gente, se você não posta... No Instagram eu postei. Se você não tem fotos com pessoas negras no seu Instagram, se você não tem entre seus amigos pessoas negras, se você nunca ficou com uma pessoa negra no Brasil, que tem maioria, mais de 50% de pessoas da população é de população preta, alguma coisa de racismo tem aí, né? E as pessoas não se tocam disso, sabe? Nunca senti atração por uma pessoa preta. Elas acham que é gosto, eu gosto mais de branquinhos, né? Não tem essa noção. E eu até queria entrar num ponto, David, que é exatamente esse processo, né? Se assumir LGBTQIA+, tem uma conotação. E se assumir LGBTQIA+, sendo preto, sendo um corpo e um sujeito preto, né? Isso é como a gente tá falando agora, é outro desafio. Um dia eu tava conversando com um amigo lá de São Paulo, o Felipe Couto, não sei se você conhece. O Felipe Couto é de que equipe, mãe, de dança? Ele é dançarino, ele é... Discípulos do Ritmo, é fantástico. Ele é ativista da questão soropositiva, várias questões assim. Ele é maravilhoso. Negro, gay. E aí ele tava falando que a gente que é preto e LGBTQ+, nós vivemos no não lugar, né? Porque a gente é gay demais pra ser preto e preto demais pra ser gay, né? Por que a gente é gay demais pra ser preto? Porque preto preto é masculino, preto é viril, né? Preto é um machão, é aquele negão de 2 metros que joga futebol, que joga basquete, né? É o necão. Exato, que tem o pauzão, tudo isso. Só que a gente também é preto demais pra ser gay. Porque gay tem o ideal da branquitude, o ideal do pau rosa, o ideal de toda essa questão, não é verdade? Da bundinha branca, e nós somos pretos demais pra ser gay. Então aí a gente chega no meio gay, no meio negro, né? Vamos supor, no meio do hip hop, que é onde eu fui criado, né? Com a minha mãe, pai e tal. Ninguém quer fazer amizade comigo, ninguém me acha graça, porque eu sou muito viado. E ali o pessoal quer dançar break, o pessoal quer cantar rap, e eu não quero nada disso. E se eu quisesse também, eu não ia ser bem aceito, você entende? Aí eu chego no meio gay, meu Deus, ele já é preto demais pra estar aqui entre a gente.
Porque esse cara, ele quer. Ah, chega aqui e vem aqui. Tudo bem. Se ele for um negão comedor, até que ele tá dentro do nosso grupo, né? Tá tudo bem. Se ele for um negão comedor, ele tá no nosso grupo. Só que aí, se ele for um negão que pinta as unhas, que usa saia, no meu caso, aí eu entro no Grindr, eu sou um fracasso. Eu entro no Grindr, eu sou um fracasso. Eu entro no Grindr, a primeira coisa que eu recebo é a foto de uma bunda. Geralmente é uma bunda feia. Aí o povo já pensa, aquele ali é ativo, né? Porque essa imagem que a gente passa, né? Aí eu começo a falar, oi amor, tudo bem? Oiê, eu falo, oiê. Aí ele já fala, bora. Já dá aquela... Aí eu já recebo bloco, né? Então, David, você concorda que a gente vive esse não lugar, né? De não ser nem o suficiente pra uma coisa e nem o suficiente pra outra coisa, né? E aí a gente fica nessa luta de não ser aceito em lugar nenhum, de nunca estar incluso em algum grupo. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois. Pode fazer. Eu sei que fazer. você que é o entrevistador, mas acho que vai acalhar. Porque a gente entrou numa questão de debate e eu percebo que nesses minutos que a gente vem dialogando, a questão racial ela vem se sobrepondo até mesmo à questão LGBT. Então eu fico me perguntando e gostaria de saber de vocês se vocês já sofreram muito mais racismo ou LGBTfobia? Essa é uma pergunta que geralmente bastante gente me faz. Muita gente fala assim, Lucas, o que é mais pesado, racismo ou homofobia? Não, acho que nem é questão de peso. Mas porque você acha o que peso eu ele sofri mais? Isso, na Que eu sua sofri vivência. mais? Eu posso te dizer que, por exemplo, vamos supor assim, a minha família tem a parte da minha mãe que é de pessoas brancas e tem a parte do meu pai que é de pessoas pretas. Na parte do meu pai, eu não sofro racismo, mas eu sofro homofobia. Na parte da minha mãe, eu sofro racismo. Entendeu? Porque tem até essa questão de em que lugar você está, né? Acho que é isso, David. Por exemplo, quando eu tô no meio do pessoal do hip hop, eu não sofro racismo, só que eu sofro homofobia. Tem essa noção, né? Aí, o que eu sinto que eu sofri mais hoje em dia? O que pesou mais pra mim? Até hoje em dia, o que pesou mais pra mim é o fato de não eu ser gay, nem eu ser... Vamos supor que eu seja gay, que eu não sei ainda. Mas vamos supor, não é nem o fato de eu ser gay, nem o fato de eu ser negro. É o fato de eu ser negro gay. É esse fato, é aí que eu sofri mais. Não é quando me leram como um negro e nem como me leram como um LGBTQIA+. Não, é quando me leram como um LGBTQIA+, negro. É aí que eu sofro mais. Eu entendo assim. Aham. E você, David? Você acha que o que bateu mais forte pra você até hoje foram mais questões e situações racistas diante de trabalho, de vida social, de relações familiares, ou a questão LGBT? Nossa, Nossa, eu nunca tinha feito essa pergunta, Gaia. Mas será que você nunca tinha analisado isso? Eu nunca... Porque às vezes a gente sofre essas retaliações, eu tenho né? porque assim, meu pai ele é militar, né? E é militar aposentado e tem até uma história engraçada em relação a isso, que um dia ele falou pra mim que quando a polícia chegasse e me abordasse, eu tinha que abrir bastante a perna, porque senão ele chutava a minha perna. Ele falou sobre isso. Aí, e depois, numa outra conversa, ele comentou que quando eles viam um viadinho na rua, e que eles não falam pro viadinho abrir as pernas. Foi essa história que eu ouvi, ele contando pra minha mãe numa situação e tal. Beleza, cresci. Um belo dia a polícia veio e falou, mão pra cabeça. Eu tava voltando da balada, era meia-noite, mais ou menos. Enfim, mão pra cabeça. E a hora que a polícia desceu do carro já com a arma apontada pra mim, eu peguei, abri bem a perna. Aí ele pegou e falou assim, você é viadinho? Aí eu já olhei pra trás, toda afeminada. Já falei, eu sou. Por quê? E ele foi e não me abordou. Sabe? Não me revistou, né? Me abordou. Ele não me revistou. E foi embora. Então, ali, eu tinha na época 17, 18 anos. Ali abriu um caminho na minha cabeça, assim, de que se a polícia, quando é afeminado, a polícia, ela não vai abordar. Então, se eu estou como preto na rua, a polícia para. Se eu estou afeminado, a polícia só olha e vai embora. Nesse caso da polícia, assim, Nesse né? caso da polícia. Né? Então, hoje, agora voltando para a pergunta da Gaia,
eu sinto que eu sofri. Se eu tô numa balada, eu sofro. É igual o Lucas falou, né? Que lugar é esse, né? Que lugar eu estou, né? Se eu tô na balada, eu sinto que ali eu sofro o racismo, né? Agora. Não, é mais o racismo, Gaia. Respondendo a sua pergunta, é mais o racismo. Sim. Mas eu também acredito que é mais o racismo por conta dessa postura que eu tive que me entender ali. Não ser afeminado. A possibilidade. Né? Não ser afeminado. Que roupa você tá usando? Sim. Né? E, por exemplo, eu tô com o cabelo comprido hoje. A polícia não me para com esse cabelo. Mas quando eu vou num shopping, o segurança não me olha com esse cabelo, mas todo mundo me olha. Uhum. Né? Então rola esse lugar ali. Esses dias eu fui no mercado e eu vi as pessoas olhando pra mim. Eu tava com black, enfim, black power. Aí as pessoas olhavam pra mim e abaixavam a cabeça. Parece que fica sem graça, né? Eu não vou olhar muito porque vai dar barraco, né? Não vai, o que vai fazer? Então abaixa a cabeça, todo mundo abaixando a cabeça. É o estigma, né? Eu achei um máximo, mas chegou uma hora que começou a me incomodar aquilo ali. Porque começou a rolar muito isso, assim. Uhum. Das pessoas não encararem e não virem de uma forma direta, né? Sim. Isso é muito complicado. Eu não tenho um local de fala nessa situação, assim. Porém, diante da minha vivência de ser um corpo nessa minha forma feminina, eu vou pro shopping, eu vou fazer compra, eu vou ao mercado, eu vivo a minha vida. Eu sou uma pessoa que tem praticamente 1,80 m de altura, eu sou uma gorda maior. Então, assim, hoje, entendendo o meu corpo, né, essa minha não passabilidade corporal, então eu não tenho um corpo, uma imagem passável, né, diante do que é ser feminino, né. Por mais que existam mulheres muito mais altas do que eu, se esperam que a feminilidade ela venha do mignon, né, daquela coisa de ser pequena, de ser dócil, de ser não tão volumosa assim. Tenha curvas, mas não seja gorda, entendeu? Então eu percebo assim que, na verdade, nos últimos tempos eu vejo que, por mais que eu me sinta muito melhor vivendo assim, o que acontece comigo é uma sexualização da minha imagem. E é uma sexualização constante, de dia, de tarde, de noite, qualquer horário. Se eu paro num semáforo, se para um cara numa moto do lado, um menino, ou quem que seja, eles ficam encarando. E não é uma questão... Eu falo que quando você tem uma imagem mais voltada para essa transidentidade, existe um desejo, né? Esse desejo de ser vista como essa boneca inflável, né? Porque o corpo trans, ele não é passível de afeto, né? Então, eles olham para esse corpo de uma travesti como um depósito de porra. Então, é a partir dali que ele vai poder, tipo, fuder e vazar, entendeu? E aí, isso é no muito... sigilo, né? Essa é que é uma ideia ridícula de sigilo, Exato, né? Eu fico pensando, sigilo por quê, meu bem? eu falo, quem tinha que pedir sigilo é a gente, né? Eu, assim, é muito engraçado. Eu acho interessante a gente deixar registrado aqui que, assim, eu vivo num processo de uma relação já há quase 5 anos. E quando eu comecei essa relação, eu era uma pessoa gay padrão. Gay padrão. Com um corpinho bombadinho, barba, tava no meu auge, fazendo muita coisa de dança e tal. E aí, tipo, eu entrei numa relação com um homem cis gay, me orientando como um homem cis gay. E os percalços que a gente veio no desenrolar, eu pude me permitir viver quem eu era. Eu tive a opção de não viver plenamente isso. Entendeu? De me trancar numa caixa e deixar as coisas passar. Mas chegou uma hora que eu não aguentei mais. Então, assim, me assumir gay foi muito simples e muito fácil.
Porque eu me assumi pra minha família muito antes de eu ter ficado com ninguém. Eu fui ficar com alguém 2 anos depois, pra você ter ideia. E aí eu falei, mãe, eu acho que eu sou. Ah, então tá bom. Mas nunca você vai se vestir de mulher. Você é gay, mas não precisa mostrar pros 4 cantos. Então, assim, são certas frases que são programadas já na cabeça da mãe, que são frases de autodefesa mesmo, né? Exato. Eu vejo que muitas mães utilizam isso como uma defesa, né? Ah, porque se for afeminado vai apanhar na rua. Se for travesti vai ter que, tipo, viver de prostituição. Se for, sabe? E esses estigmas sociais, eles são pesados em cima desses corpos. Com 23 anos, eu meti o pé no balde e iniciei meu processo de transição. Então, eu vivi durante 1 ano e meio como um corpo travesti. Eu sofri um trauma com uma ameaça de morte muito séria. Nossa. E isso me traumatizou de uma forma meio brutal. E eu falei, de uma outra igual a mim. E aí eu falei, meu Deus, esse mundo não é quem eu sou. Eu não sou assim, eu não pertenço a esse tipo de atitude. E diante daquele medo, eu raspei a cabeça, tirei a prótese, tirei o mega e voltei a performar como um menino gay. E aí, no desenrolar dos próximos anos, eu entrei nessa relação. E aí vem essa questão do conflito, né? Porque como entender a questão do meu parceiro? Porque ele realmente se apaixonou por um homem gay. E eu não sou mais... Tipo, eu não sou essa pessoa. Hoje eu estou desabrochando essa questão de que, sim, intelectualmente, moralmente, eu continuo sendo a mesma pessoa. Mas internamente, eu não me vejo mais como um homem cis. Entendeu? E aí, isso é muito brutal numa relação. Porque a afetividade para corpos trans e travestis, corpos não binários, é uma afetividade muito pequena. É uma margem de afetividade muito pequena. Muito. Então, assim, eu conheço travestis que têm relações de namoro, mas elas são ou travestis com uma grande passabilidade, Exato. entendeu? Que são extremamente femininas, geneticamente já com um corpo pequeno e tal. Ou elas são pessoas que já ascenderam socialmente a um nível muito maior de representatividade de luta. Como Lineker, Linda Quebrada, Ana Carolina, até a própria Érica, essas meninas, entendeu? Que elas já são num nível de representatividade. Eu fico pensando, a questão da afetividade, ela pesa muito. Sempre pesou demais pra mim. Entendeu? Eu, Gaia, eu sempre falo que eu sempre fui um pouco mais fraca nesse sentido. E é engraçado que eu falo eu, Gaia, eu me apresento com o meu nome de artista, né? Por quê? Qual é meu nome, sabe? Isso na terapia é debatido muito até hoje. Como que você se chama? Eu não sei como eu me chamo ainda. É interessante, engraçado ao mesmo tempo, né? Porque, tipo... E é engraçado que todo mundo sabe que você é Gaia. Sim. Só que você não aceitou que você é Gaia. Todo mundo me chama de Gaia. Eu não te vejo de outro nome. Sim. Mas é que o lance de ser Gaia, pra mim, ele tá muito conectado com a minha função artística. Entendo. Por eu ter um personagem drag, por eu ser uma apresentadora, uma pessoa que gosta de comunicação, de intervenção, da dança no teatro. Quando eu trago isso pra minha vivência... de entender esse corpo trans, se eu fosse retificar meu documento hoje num cartório, eu não sei se eu colocaria Gaia. Provavelmente não. Você tá entendendo? Porque eu ia querer ser vista fora dessa imagem artística. Eu ia querer ser vista como uma mulher ou como uma figura que não é aquela artista. Eu quero ser uma pessoa... A Gaia das 24 horas do dia, né? Sim, eu quero ser amada como uma pessoa, Exato. desejada como uma pessoa, porque existe a questão do interesse, né? De vincular interesses. Então, por exemplo, quando eu percebo que a questão de afetividade ela vem de uma camada dentro da comunidade LGBT, 90% dessas intimações, elas vêm atreladas a interesses. Entendeu? Em conseguir certas facilidades, que na cabeça dessas pessoas é possível isso, facilidades de acesso a espaços, a programas, a grana, entendeu? E aí os homens héteros
na sua grande maioria, querem muito fuder com você, se deixar 24 horas por dia, só que jamais ser visto com você. Exato. Entendeu? Então eu fico pensando, o lance da afetividade para corpos trans e travestis é uma coisa muito delicada, sabe? E muito, muito cruel, assim, nesse sentido. Então, ou você entende que a única afetividade, o seu amor é o amor próprio, ou você não vive. E aí Mas você... eu acho ingrato isso falar que a gente tem que sobreviver de amor próprio. Todo mundo merece amor de outro também, Guy, eu acho. Então, mas Por será mais que que é a gente não necessário? esteja recebendo, a gente Sim. merece, a gente tem que aceitar. Mas eu falo, Lucas, qual camada do amor? O que é a camada do amor? Porque às vezes uma afetividade vindo de uma pessoa próxima, de um amigo e tal, isso já te sacia de um lado, Entendi. onde o outro só vai precisar... Você pode ter algo com alguém meramente sexual, ou você encontrar alguém meramente para curtir uma outra coisa. Mas esse lance da afetividade, e quando a gente... Eu não acredito muito nessa situação do amor. Eu acredito em criar redes de afeto. Em redes de afeto faz a gente se manter. Exato. Você tá entendendo? Exato. Não, vamos E continuar. rede vamos, de afeto vai, é mais difícil vai. de dissolver, né? Exato. O amor é mais fácil de romper. Então, por que o amor é mais fácil de romper? Porque é baseado em aparências do tipo, né? Então, aí, a gente já tá descascando um pouco mais sobre isso. É. Porque talvez, geralmente, a nossa concepção do que é o amor, ela não seja uma concepção válida. Porque o nosso amor, ele é seletivo. Uhum. Exato. Ele é seletivo. Ele vai só até certo ponto. É um amor que, se a pessoa quebrar a mão ali naquele momento e fazer uma coisa diferente, você já não quer. Entendeu? Você já perdeu o interesse. Entendeu? É um amor seletivo que só valida seu corpo enquanto ele ainda é desejável. A partir do momento que você engorda, você já não é mais. Exato. Entendeu? Então, que amor é esse? Sabe? De jeito nenhum é um amor como que é incondicional. De jeito nenhum é um amor incondicional. Amor incondicional eu acho que vem num âmbito muito de vivência. É. Eu sempre uso como a situação de um amor materno, mas esse amor materno, não na mesma intensidade, mas eu percebo que a gente cria assim, principalmente a comunidade LGBT, que em sua grande maioria foi expulsa de casa por não conseguir viver a sua sexualidade, acaba criando essa identidade, esse afeto materno com outras pessoas na sua vida, com rede de amigos, com outras tias, pessoas que acolheram elas em casas, entendeu? Então, e isso é muito louco, porque dentro da nossa comunidade, a gente percebe que o afeto é muito mais forte do que o amor, entendeu? É isso. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui, vou começar pelo David. David, como a cultura colaborou para o seu processo de se assumir? O teatro, a dança, tudo que... Alguma diva pop, não sei. Qualquer coisa que tenha de referência cultural. Foi a Madonna, quem foi? A Beyoncé. Na minha adolescência era Britney Spears. Nossa, adorava. A dança, ela foi surgindo de uma forma bem tranquila na minha vida, assim, né? Tanto que meu primeiro coreógrafo, ele pediu pra mim fazer uma performance onde eu teria que proteger a cor da minha pele. E eu não sabia do que ele tava falando. Eu não sabia por quê. E hoje eu entendo, né? E fico tentando imaginar o quão foi demais ver aquela performance minha, enfim. Agora, a dança ela foi surgindo na minha vida e eu fui entendendo muito. Era mais um desejo de dançar no início, né? Que a arte ela começou a mudar alguns pensamentos em relação a esse me assumir, porque eu penso que eu acredito que eu me assumi 2 vezes, assim, né? A primeira vez foi quando eu me assumi para minha família e a outra vez foi quando eu me assumi pra mim mesmo, assim, né? Qual a personalidade que eu queria pra mim. Exato. Porque durante muito tempo eu fiquei na igreja, eu cresci num lar evangélico, né? Ou seja, extremamente conservador, aonde ser gay não era uma possibilidade, né? Então, pra mim, foi esse processo, assim, né? Eu tive que me assumir
novamente, depois eu lembro que eu tinha 26 anos quando eu tive esse encontro comigo mesmo. Pra confirmar, né? Pra confirmar coisas dentro de mim. Não pra confirmar se eu era gay, né? É, Porque eu já pra sabia. juntar as peças, né? Pra juntar as peças, que personalidade era essa, sabe? E depois, dali em diante, eu comecei a entrar nesse gay afeminado, porque eu queria ser. Você queria performar um Eu pouco da queria, feminilidade, né? Né? Não sei porquê, mas eu queria. Gostoso. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que esse corpo não cabe, assim. A sociedade LGBTQIA+, mesmo, né? Coloca esse lugar do porquê. É muito troncudinho. Não dá pra pôr uma blusinha de alcinha. Né? Nesse ombro. Que mais? O meu tamanho, eu sou pequeno, tenho 1,65 m quando eu tô com o cabelo Black Power. Se eu tô com o cabelo mais... Se eu tô com o cabelo mais baixinho, é um pouco menos. Então é isso, eu não tenho... Esse corpo negro não tem esse padrão do negão, do alto, né? Do robusto. Então a arte, ela veio trazendo esses lugares, né, assim, da minha cabeça, aonde esse corpo se encaixa. Durante muito tempo eu não deixei meu cabelo crescer, porque eu achava que cenicamente o meu cabelo atrapalhava na hora de ver o meu pescoço, tudo me diminuía, né, porque eu sou troncudinho e sou baixo. Em cena eu fico menor ainda. E hoje eu não ligo mais pra isso, assim. Vou deixar ele crescer. E é esse corpo que tá aqui que vai contar essa história pra você. Exato. Né? Mas durante muito tempo eu ligava muito pra isso. E sempre tinha alguém apontando. Falando, não dá pra ser assim. Respondi. Não sei. Ah, foi. E aí, Gaiete? Ai, misericórdia. Quase... E aí, Gaia? Como a cultura colaborou pro seu processo se assumir e tem contribuído e vai contribuir, porque quando nós estivermos nós dois de mãos dadas, 97 anos, Ai, Lucas. indo na casa da minha mãe com 120 anos. Nossa senhora. Vai ser uma geração de ciborgues, né? Gente, eu acho que assim, quando a gente fala cultura ou arte, né, são diferentes, né, os fatores. Acho que a cultura que me possibilitou é a cultura que já vinha preternamente sendo construída, né, pelas nossas antigas, as pessoas que bateram de frente, Exato. que possibilitaram, né? Então o âmbito cultural, para mim, ele vem nesse sentido. Agora, no quesito artístico, nada. Não tem influência nenhuma. Hoje tem influência no meu trabalho. Porque eu faço um trabalho de artivismo, de arte com ativismo. Mas não tem influência nenhuma no meu processo de me assumir, até porque eu fui descobrir que eu não era menina com 7 anos de idade. Olha que loucura. Para vocês verem como que sexualidade de gênero nunca foi discutido dentro da minha casa. Eu fui descobrir que eu era menino na escolinha. Porque o meu melhor amiguinho, eu meio que me apaixonei por ele. E aí aquelas coisas de criança, eu me lembro, porque isso me marcou muito. E aí ele falou que gostava de uma outra menininha. Eu falei, mas por que você gosta dela e não de mim? Aí ele falou assim, porque você é menino. Eu falei, mas como assim eu sou menino? Gente, minha mãe me enganou. Eu assim, oh my God, como assim você é menino? Tipo, meu cabelo era mais comprido que o dela, sabe? Mas assim, brincadeiras à parte, é pra vocês verem como essa situação de não discussão de sexualidade e gênero dentro das residências é muito mais comum, né? Porque a minha família, ela nunca foi uma família religiosa, entendeu? Nunca foi uma família conservadora. Só que também tava pouco se cagando pra esse tipo de situação. Uhum. Então, assim, eu tive essa construção meio que na vida. Eu sei que eu sou assim desde quando eu nasci. E eu não digo que eu sei que eu sou gay. Eu me construí gay pra sobreviver. E pra alcançar espaços socialmente que talvez
eu não teria força e estrutura Exato. como um corpo trans para ter conseguido Exato. chegar nesses espaços. E falo isso tranquilamente, sem vergonha, assim. Porque eu acho que, sim, eu me abracei do privilégio da minha branquitude, da minha passibilidade como um homem gay cis. Eu abracei isso tudo para que eu pudesse chegar a espaços e alcançar respeito em certos lugares. Para que hoje eu possa viver a Gaia. Acho que isso é o correto? Não acho. Não acho. Eu acho que, assim, principalmente olhando a situação do ativismo, eu gostaria de ter tido o suporte psicológico lá. Mas alguém que já veio num processo, num quadro de primeira depressão aos 13 anos, aos 16 anos, uma depressão fortíssima que me deu alopecia total, com 15, 16 anos. E aí eu vim num quadro que eu já desenvolvi síndrome do pânico, até hoje eu trato síndrome do pânico, crise de ansiedade, medicamental, tomo medicamentos já faz mais de 6 anos. Então, assim, eu não teria o psicológico. Talvez eu não estivesse viva. Então, a única forma que eu, Gaia, encontrei para sobreviver foi assim. Entendeu? Nossa, porque... Você acha que eu não entro no conflito? Exato. De olhar no espelho e falar, nossa, eu tô fazendo 32 anos, agora que eu tô querendo me assumir pro mundo que eu sou mulher? Mas Você é o que tá o mundo entendendo? ofereceu pra gente, né, Gaia? Sim, mas eu isso também, é o que eu tenso. achei até então era me chamar de homem gay. Mas aí quando eu me chamo de homem gay, me atrai por mulheres. E aí o pessoal fala, não, mas você é um homem gay, você atrai por mulher, mas você é uma bicha louca. E aí eu, Tá, como bicha louca, todo mas- mundo fala, não existe homem, quem fica com mulher que é bicha louca. Não, mas Então, aí é expressão de gênero. A sua identidade e a forma que você se expressa socialmente são coisas totalmente diferentes. As pessoas precisam dividir melhor as camadas, né? Exato. Sexualidade é uma coisa, identidade de gênero é E outra, expressão- orientação sexual é outra e expressão é outra. Quando a gente entender essas 4 camadas que elas permeiam o corpo, tanto de uma pessoa cis quanto de uma pessoa trans, ou qualquer outra pessoa, a gente vai conseguir entender um pouco melhor a sociedade, parar de julgar tanto pelo que a gente enxerga. E sim pela forma que essa pessoa denota a sua parte identitária e a sua orientação. Exato. E a forma que você se expressa, pouco me importa. Entendeu? Porque são apenas símbolos. Símbolos que foram concedidos ao masculino, ao feminino, e depois roubados de um e devolvido de outro. Que o salto foi feito para os nobres usarem. Hoje quem usa são as mulheres. As calças foi feita para os homens usar. Hoje que a maioria quem usa é as mulheres. Então a gente percebe o seguinte, que com o passar do tempo e com as mudanças de era, esses símbolos eles vão mudando os pertenceres. Entendeu? Os pertences. Hoje pertence ao macho isso. Hoje pertence à fêmea isso. Essa construção ela é maluca, mas ela é real. Exato. E a gente tem que tentar se blindar ao máximo disso. E tentar viver a sua neutralidade. É arriscado? É arriscado. Principalmente hoje em dia que a galera hiperconservadora, que na verdade são pseudo-sapiens, porque na verdade falta ali um pouco de entendimento alheio. Essa galera, eles estão muito sangue nos olhos, sabe? Eles estão querendo agredir, eles estão querendo bater, eles estão querendo fazer um motim. E sempre o alvo mais fácil vai ser aquele que é afeminado, ou que está dando beira, ou que é negro e que não vai ter um mesmo respaldo policial Exato. que um corpo branco. Então a gente vai vendo que sim, existe uma cartela que está na mira da galera conservadora, dessa galera religiosa, que está na mira de todo mundo aí, que não quer o avanço da nossa comunidade, principalmente aqui em São José do Rio Preto, né? Que é o doce, o legislativo daqui, né? O doce, para quem não sabe, é o tombo, né? Eles fazem o tombo. Eu falo... gosto, eu acho todo mundo muito bom daqui, é viu? uma delícia, é uma Eu voadora na acho cara de ótimo. cada um. Eu tenho uma pergunta pra Gaia. Ai, Posso? faz. É a hora que você falou que você se olha no espelho, né? Aí dali a gente já foi pra um outro assunto. Aí eu fiquei com essa vontade de te ouvir, sabe? Como que se a frase não tivesse terminado. Assim. O olhar no espelho? Isso. Porque, eu vou ser bem honesta com você, David, não tenho conclusões. É até um processo que a minha terapeuta disse pra fazer, né? Se olha no espelho por pelo menos de 3 a 5 minutos e anota as sensações que você vai ter.
Eu olho no espelho, eu analiso assim, meus poros estão limpos, meus poros estão sujos, tarará, limpei a remela. Eu parar para olhar, eu não consigo me ver na figura que eu vejo no espelho. Eu não consigo entender que aquela pessoa sou eu. Nunca consegui a vida inteira. Então, às vezes, quando eu tô assim, um pouco mais jeitosinha, eu já fico mais saborosa, eu fico mais alegre, eu fico mais gentil. Coisas que, quando eu não estou assim, eu não quero fazer laços com a humanidade. Eu quero ficar escondida, entendeu? Se eu ainda preciso viver, às vezes, sem essa aparência feminina, eu não quero criar novos afetos. Não quero fazer amizades no meu trabalho. Eu não quero ter contato com as pessoas do meu trabalho. Eu vivo, eu vou, chego. Ainda bem que eu não dependo, não sou funcionário de ninguém, porque senão já teria sido mandado embora. Mas eu vou, faço meu trabalho escondida, entendeu? Porque se eu for assim, como uma travesti, hoje onde eu trabalho, que é na feira, vendendo espeto, numa churrasqueira, trabalhando dessa forma e diante ali de muitas pessoas totalmente, quase que a maioria, né? A gente pode perceber que são machistas, bolsonaristas e tal. Provavelmente, se eu fosse assim, na outra semana seguinte a gente não ia ter mais dinheiro nem para pagar a água, entendeu? Porque as pessoas têm nojo de corpos trans, travestis, entendeu? São corpos que são vinculados com esse tipo de situação. E é muito engraçado que o mesmo cara que tem nojo e que não quer que a família passe perto é aquele que bate uma punheta assistindo um filme pornô, entendeu? Com travestis, né, na TV, entendeu? Então é muito interessante a gente ver como que a sociedade é uma sociedade hipócrita, né? Obrigada. Bom, então agora pra gente encerrar, né? Eu queria que vocês dessem um recadinho para gerações de nossos meninos, meninas, meninas que estão se assumindo, 14, 15, 16 anos, né? O que vocês dizem? David? Quem Vai começa? conversar comigo? Força, coragem. Palavras de motivação. Palavras de motivação. Qual que é a idade? Desculpa, Lucas. Uns Repete. 14, Uns 15 14, anos, se você puder já fazer uma terapia, né, já ir se entendendo aí de dentro pra fora, acho que já elimina um bom caminho, assim, né? Uma terapia com uma pessoa bacana, que vai saber te entender, que vai saber te ouvir, com todos esses conflitos que esse corpo LGBTQIA+, já carrega, mesmo sendo tão adolescente, tão pequeno ali, né? É isso, assim. Eu falo isso porque a terapia pra mim foi muito, muito boa. Mesmo que eu fui querendo respostas, né? Você vai querendo respostas da primeiro encontro com a psicóloga, era isso, né? E eu falei pra ela que eu não queria ser gay. E ela pegou e falou assim, ok, você não vai ser. Eu tinha 16 anos. Ok, você não vai ser. Você não vai ser gay, você vai ser uma bichona. E eu achei tão lindo, eu saí de lá tão leve. Eu saí tão bicha de lá. Praticamente bateu uma bíblia na cabeça e falou, tá curado, né? E então é isso, assim, a terapia, ela trouxe essa leveza pra mim naquele momento, sabe? É isso. Terapia. Não porque é uma doença, mas porque a gente precisa se descobrir ali. O autoconhecimento, Autoconhecimento. Terapia é uma coisa louca mesmo. E muito bom. Eu me neguei a vida inteira a fazer. Mesmo com todas essas depressões, eu nunca tinha aceitado ir para terapia. E eu fui aceitar recentemente. Que o processo começou a pesar de uma forma muito grande na minha mente. Então, o que eu tenho de dar recado? Vamos lá. Essa faixa etária que você deu é babado, que é 13, 14 anos, né? 13, 14 anos. Olha, o que eu posso dizer é que tudo isso que estão te falando midiaticamente é uma mentira. Não vai nessa, gata. Se jogar é legal, mas se joga com cautela. Busca conhecimento, eu não falo nem questão de faculdade, eu acho que conhecimento de vida. Exato. Entendeu? Porque isso você leva pra si, as demais coisas não. Eu acho que, assim,
Se eu pudesse... Posso reformular? Pode. Posso, tipo, dar um conselho pra mim aos 13 anos. Legal. Que talvez se alguém estiver ouvindo que se identifica levemente com a minha história ou com a situação de ser trans, se eu tivesse um apoio, eu teria, ou uma consciência com 14 anos, 13 anos, eu teria conversado com a minha família, eu tinha feito bloqueador hormonal, entendeu? Na minha fase de puberdade, porque eu acho que isso é muito importante para pessoas trans, até porque caso você depois decidir que não é isso para você, você toma o hormônio masculino, é muito mais fácil, mas a reversão durante a puberdade ela é muito séria. Corpos livres, mas se você não quiser sofrer tanto, às vezes seja uma boa dica dialogar com a família. Eu acho que, assim, você que tá ouvindo, que sabe dentro de si que é uma pessoa trans, você sempre soube disso. Você sempre soube. E talvez você, por uma questão de aceitação, achou que era mais fácil falar pro mundo que você era gay, entendeu? Mas não. Eu acho que é muito importante e muito lindo ser quem você é, sabe? Eu acho que precisamos de você da forma que você é. Porque a luta, ela é uma cooperação. Ela é uma cooperação. A gente precisa tentar encontrar essa verdade interna, assim. E a gente tá junto, adiciona lá no Insta, vamos conversar, chama na DM, conversa com seus amigos, se os seus familiares não te apoiam, busque construir a sua própria família, entendeu? A sua família, eu não falo nem de casar, hein? Eu falo aí de construir uma rede de afeto, de amizades sinceras, de pessoas que amem você da forma que você é. É isso. Bom, muito obrigado, David. Muito obrigado, Gaia. Obrigado a você, Luca. Não sei o que agradecer. Gaia Amei. Horas, né? Gaia Horas. Oi? Gaia Horas. Sobrenome, Horas. Hoje? Horas, Gaia Horas. Não, Gaia, só... Horas de Lucas Horas. Obrigado. Gaia, olha, eu falei Gaia horas. Obrigado, Que Julião. horas são, gente? Julião é 10, Julião é um boy maravilhoso que tá aqui com a gente. Belíssimo. Obrigado, mãe, por ter metido. É a frase da Luciana Gimenez. E é isso, gente. Muito obrigado e é isso. Um beijão.